Workshop Herança Divina, segundo encontro. Nós vamos entrevistar a Nádia Oliveira Leitão. Caiu, mas nós voltamos. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, ó. Quem tá chegando agora, ó, aviãozinho para 3 pessoas, porque essa entrevista vai ser incrível. Vocês vão acessar um conteúdo que tenho certeza que para muitas pessoas vai ser a primeira vez que vocês vão entrar em contato com este conteúdo sobre a ciência da essência, como a essência movimenta o seu campo, o seu corpo. E bora lá, né? Eu falei um pouco sobre a Nádia no outro vídeo, eu vou falar aqui de novo porque esse vídeo vai ficar gravado para algumas pessoas que vão assistir depois. A Nádia, ela é canalizadora e sistematizadora da terapia ELCA. E ela foi sistematizando e recebendo essa terapia ao mesmo tempo que ela se aplicava e foi promovendo uma autocura dentro aí do seu processo. Vou chamá-la e ela vai falar para vocês mais especificamente. Deixa eu achá-la aqui. Hello! Oi! Gratidão, mana. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bom. Prazer estar recebendo você aqui. É uma honra trazer você para trazer um pouco dessa sabedoria, desse conhecimento, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre você. Fala boa noite para a galera antes de eu começar Boa aqui, ó, com as minhas noite a perguntas. todos que estão online, as pessoas que vão ver também depois. Boa noite, gente! É É um isso, prazer gente. estar aqui com vocês. Gratidão. Gente, quem está chegando aí, ó, já dispara o aviãozinho, convida a galera para vir participar dessa entrevista. Mana, fala pra gente começar, o que faz o seu coração vibrar? Que faz o meu coração vibrar a todo momento, faz o meu coração vive vibrando. Quando a gente fala da essência, né, a gente fala da potencialidade da presença, né, de cada momento, do agora. Então, cada momento faz o meu coração vibrar, em todas as situações, cada respiração. E hoje a gente traz o tema, né, de como a essência movimenta a nossa vida, como isso está aí envolvido com o nosso corpo, com as nossas células. Fala um pouquinho, primeiro, do que é, né, essa ciência, porque para muitas pessoas é um conceito novo, é algo novo. Então, fala para a gente, assim, um pouco do que é a ciência da essência. Bem, essência, né, vem do latim essentia. Então, a essência para a gente é a molécula de água. É, A gente vai, em todo o processo da ciência da essência, estudar como é que todas as histórias ficam registradas na molécula de água, né? Então, a gente vai desde a origem dessa molécula de água, dentro da ELCA, né, o neutro é a origem, a criação, né, de tudo. E lá dentro do buraco negro, né, existe aquela vibração de onda gama, um neutro profundo. Há um momento que há uma respiração desse neutro. Ele mesmo se engole. E aí eu falo ele, né? Não porque não tem gênero nesse momento, mas apenas para expressar. Então há uma respiração, se faz um espaço. Respiração. Eu abro um espaço. Então é nesse neutro que tem ali ó, aquela onda gama, ele faz um movimento, gera um espaço. É nesse espaço que se gera então uma molécula de água, né? Se gera um círculo e naquela pressão acontece ali a formação da molécula de água com 8 nêutrons, 8 prótons que dão uma forma circular, que é o movimento desse gerar o espaço, e 8 elétrons, né? Então a gente começa, a ciência da essência, ela vai desde essa origem, porque antes mesmo, né, da energia, antes mesmo de tudo, existia esse neutro que gera um espaço, né? Aí se gera a molécula de água.
E aí a gente começa o estudo da ciência da essência, né? Essa é a origem para nós, né? É, e aí, a partir do momento onde acontecem várias movimentações, onde a água faz um cristal, que é um sal, né? E muitas conexões, explosões vão acontecendo ali a formação de novos espaços, né? Sistemas, galáxias. Então, para a gente, cada sistema acontece no momento em que uma luz ou uma energia penetra no neutro da molécula de água. Então, sempre que a gente vai falar do início de um sistema, tem uma forma como aquele sistema ele se deu início. Então, isso tem uma forma de uma história, né? O nosso sistema aqui, a Via Láctea, ela se dá forma com uma luz que entra no neutro e ocorre uma explosão e forma um sol. Aí esse sol tem a função de gerar ali, né, uma expansão o tempo inteiro ali com a mesma, com o mesmo, com uma forma horizontal, com o mesmo tempo da expansão da criação, né? Ao momento acontece um desvio energético, aí as moléculas de água, né, vão ali vibrando incoerências, acontecem gases, aí vai formando a matéria, né? Então, esse desvio energético se dá através de um fogo que se desvia, né? E aí a gente começa a estudar a Terra, que ela é feita através de um nêutron que atrai todas as rochas, pedras. E aí é interessante porque para Elka uma pedra é um emaranhado de memórias. Então na Elka nada está morto, sem vida, né? Tudo, não é só o ser humano que tem vida. Quando a gente vê o concreto, a terra, até o que a gente acha que é impermeável, tem um espaço. Só que tem um emaranhado de histórias, né? Então, o estudo da Elka vem desde esse momento até o momento em que as águas deram forma, né, à terra, várias histórias que se, né, bateram ali, se arrebentaram e deram uma forma. Essa forma significa, ó, essa forma tem um potencial numérico e binário de uma onda sonora, né? E assim é o nosso corpo. Então a gente passa por esse estudo, sempre começando, né, na terapia a olhar para o corpo. Dentro disso, né, não está separado o que é DNA, o que é espiritual, o que é emoção, o que é o inconsciente, não está separado do corpo. Existem formas que cada angulação dessas células do meu corpo, né, registraram, que são minhas histórias, por exemplo, a forma do meu perispírito, porque ela tem uma forma parecida com o meu corpo, né? O que que isso significa? É uma informação mandada desde o momento que a minha mãe foi gerando, e aí eu cresço com essa forma, né? Então, a gente vai analisando, né, estudando cada forma, cada área do corpo, um potencial numérico, e a gente começa pelo corpo. Então, toda a sofia, toda a sabedoria de uma pessoa está registrada no corpo. O que o espírito dela está registrado no corpo, as conexões espirituais dela está registrado no corpo, as histórias de vida que ela tem, as histórias que a mãe dessa pessoa teve. Quando a gente vai falar do inconsciente, a gente vai falar que a nossa vida, do nosso projeto de vida, é uma repetição da gestação, a vida inteira, para que a gente adquira uma maturidade emocional das águas, que é o novo tratamento que a gente tem hoje na Elka, o resgate dessa maturidade, né? Trazer uma nova informação para o corpo da gestação, né? Da nossa mãe. Então a gente tem esse novo tratamento justamente para que a gente consiga ressignificar, né? Olhar a vida de uma nova forma, sentir, né? Soltar padrões de dores. Então é tudo isso, a ciência da essência, começando a olhar para o corpo, mas também para o todo, ter uma nova visão do movimento da vida,
de tudo que a natureza nos ensina. Que a gente fala muito de vamos curar, né, nossa ancestralidade. Nós vamos curar o que ainda nós sentimos de uma informação ancestral, mas a informação ancestral já está curada. É que a sensação que eu tenho agora é uma sensação que ainda está incoerente, né? E aí eu tenho que ressignificar aquilo, porque cada momento é o que é uma cura já, né? E alinhando as minhas emoções, o movimento da vida. Dentro da Elka, a gente diz que o movimento da nossa vida, ele acontece pelos côncavos dos nossos ossos e as formas da natureza e das constelações. Então a gente vai pensar assim, ó, se cada momento, né, tudo que começa, dá um início a um sistema, é a forma que eu trago para o neutro, eu tenho um monte de célula com um monte de neutro. Então a cada momento ele me pede para eu dar uma nova forma para aquilo que eu vejo da forma que já está estruturada. Então cabe a mim olhar com uma forma diferente, um jeito diferente, né? Então, a gente vai estudando tudo isso na Elka. E a gente vê, né, que às vezes existe uma desconexão no sentido da separação, né, do corpo, do espírito, da mente, da emoção. Então, às vezes, a gente fica muito, vai para o lado espiritual e fica muito ali no espiritual, no sutil, e deixa o corpo de lado, como se o corpo não tivesse importância nesse processo, né? Fica ali só no espiritual. Quando em outros momentos a gente esquece, estou falando a gente porque eu já passei por isso, né? Já senti esses processos de não olhar para o espiritual e é só o corpo, cuidar do corpo, é alimentação e tudo mais, como se não tivesse uma conexão. E o que você está trazendo é que todas as informações desse nosso projeto que está no espiritual, ele está no nosso corpo, está impresso nas nossas células e fazendo constante conexão com esses outros campos, né? Que é o mental, o emocional, o espiritual, tudo numa conexão única para que a gente agora, no presente, traga a escolha desse olhar, dessa percepção, para registrar a coerência daquilo que já é. É isso? Que já é. E aí é bem interessante, porque nesse resgate que a gente acha que é o novo, na verdade, é entrar em contato com o que já é, né? É o que já passou, né? Ou o que a gente acha que é passado. Porque, assim, a matéria, ela é feita de histórias do passado. E recarregada e nutrida por cada momento da nossa vida, né? Pelo agora. Então, por isso que o que faz o meu coração disparar? Cada momento. Porque eu tô com uma história de muito, né? Uma história do passado. A cada respiração, isso tem que ser uma dádiva para mim. Porque eu tô tendo nesse presente, né, a potencialidade de ressignificar o passado, de trazer um futuro melhor, né? E experimentar com todos os sentidos o presente, tá presente, né? Então a gente tem, assim, é uma dádiva, né? A gente está vivo nesse corpo com todas essas informações conectado à Terra, né? A Terra, ela tem muitas memórias, né, que aconteceram, né, desde o momento do início da Terra foi feito de histórias que aconteceram para serem moldadas. Então a natureza, ela tem, porque a gente teve essa desconexão, ela acontece no momento que a gente separou a criação da Terra. Então assim, para a Elka, a Terra, em qualquer coisa que seja material, existe o neutro. E pra gente o início de tudo é o neutro, assim, né? Dentro desse estudo da essência. Então não está separado. Esse neutro que você fala é o neutro que está dentro das nossas células. É o neutro Prótons, que está dentro da nossa célula. E nêutrons. E nêutrons, isso. Então em tudo tem o neutro, né? E até mesmo a gente fala assim, nós vivemos num lugar que é impermeável, né? A rua.
mas é impermeável perante os nossos olhos. Porque também nesse lugar que a gente acha que é impermeável tem um neutro e tem uma comunicação, só que ele está com uma pressão, né? Ele não entra ali, a água não está moldando, mas existe uma modulação ali que vai acontecendo. Por isso que a arquitetura ela muda de tempo em tempo, não é só um ser humano que vou mudar, vou trazer uma nova. Não, a arquitetura ela vai mudando de acordo com as nossas informações que vão se alinhando, né? Então a Terra, ela já estourou ali, né? Várias histórias estouraram, formaram os grãos da Terra que já foram moldados pelas águas e tudo já foi alinhado. Aí a gente veio viver no espaço que está ali com os pés na Terra e estamos entre a Terra e a Lua vivendo um monte de forma, pensamento que se acopla ao nosso corpo. E aí a gente consegue sair da ilusão, não só achando que a criação, né, como a nossa crença está fora, mas entendendo que já foi curado. As simetrias perfeitas já estão na natureza. E eu preciso olhar, né, a nova era. Não é uma era que vai chegar no sentido de, vai vir pessoas novas. Não, não é isso. É quando eu olhar para a Terra e ver a nova era. Eu tenho que entender a natureza, ela já é nova. Eu tenho que olhar isso, né? O que ela quer me dizer, né? Então, a gente diz que a essência é a natureza da criação, que é a molécula de água. Tem água aqui. É homeopatia, a água carrega tudo, né? Então não está separado nada. Então, essa desconexão, ela é uma ilusão também. É a crença numa própria ilusão, porque não existe como a gente desconectar, né? Existe como eu acreditar na desconexão e me sentir desconectado. E fala pra gente, assim, como que você acessou essa sabedoria, tudo isso? De onde veio tudo isso? Então, eu fui, né? Eu fui recebendo, eu fui começar a perceber o movimento da natureza através de passar por um processo de dor profundo, né? Eu tive muitos projetos físicos e alguns não, a medicina não explicava. Então, eu fui diagnosticada com epilepsia, e aí não tinha uma explicação ali pelo tipo, né, de crise que eu tinha. Eu tive alguns projetos na coluna, tive uma lesão raquimedular parcial. E aí eu fui tendo muitos e muitos ali projetos desde muito novinha. E aí, alguns eu conseguia recuperar, né, com a medicina, que é válido, a gente tem que entender que como a gente, né, a medicina é também válida, porque a gente se desconectou, o nosso corpo tá em colapso. E às vezes até aquilo realinhar, eu preciso também, né? Porque a medicina ela é feita para quem acreditou na ilusão. E ela trata o corpo físico, né? A medicina vai tratar o corpo físico. Se ele adoeceu, ele precisa ser olhado, né? Acolhido. Precisa. A gente tem que entender essa integração. Né? Quando a gente começa a entender isso da ELCA e da molécula de água, não separa nem matéria, nem ciência do natural. Né? A gente vai entender que às vezes é necessário. Por exemplo, eu tomei muitos anos um remédio para convulsão. Né? Era necessário naquele momento, porque da forma que era a minha conexão tão intensa, se eu não tomasse naquele momento, nem a minha família entendia, nem eu. E aí poderia ser muito pior, entende? Então eu fui tendo muitos projetos físicos e dores físicas para poder olhar para o corpo e falar, mas como é que eu vou curar, né? Como é que eu vou curar meu corpo? Como é que eu vou curar isso? Daí aí aquela dor foi tamanha que eu peguei e disse, não aguento mais, né? Eu quero viver. Tipo, eram muitos diagnósticos, assim, bem, bem chatos, né? Então eu acreditava naquilo e ia buscar a cura. E aí foi um momento que passei por muitos processos, muitas ciências que foram válidas, né? Estudei também, né? Fiz a faculdade de físio, fiz a especialização em micro, estudei leitura biológica, neuro, né? Fui estudando
E aí até um ponto tudo me explicava como até um ponto a, a sabedoria da espiritualidade, né, do que as pessoas traziam, né, dentro de várias linhas espirituais, também me explicou, né, mas não chegava a explicar o que de fato eu queria entender, que era a crise, né. E aí foi um momento que eu fui consagrar a medicina, a ayahuasca, né? E aí eu fui passando por um processo muito profundo de cura, de alinhamento, até que depois de um tempo eu comecei a ter contato com um mentor espiritual, que é o Águia Branca. E aí ele vinha me contando a história do movimento, do universo, dessa alquimia, que ele é contador de história, né? E aí ele falou para mim, agora você vai sistematizar, você vai escrever através do conhecimento do corpo humano. E aí foi a minha surpresa, né? A natureza estava pedindo para eu unir isso, né? A criação, esse meu contato. E aí eu fui escrevendo e vendo que não tinha separação de nada perante as histórias que ele me contava. Então tem uma conexão, um hormônio, um local no corpo, e está tudo ligado com um país. Então, eu tenho memórias ancestrais desde a origem da Terra dentro de mim, eu tenho a memória dos africanos, eu tenho a memória, cada corpo tem todas essas memórias. É necessário eu saber a individualidade dessas memórias, a força, né? Porque a gente também passa assim, nessa integração somos todos somos terráqueos, né? Mas eu tenho que entender a força de um momento, de um grupo, porque essa força eu preciso resgatar dentro de mim também. Eu tenho que entender a força de uma área da natureza, então cada local, continente tem um tipo de força, eu tenho um quanto dentro de mim. E foi assim, nesses resgates de lembrar vidas e vidas, né? De lembrar desse conhecimento e de lembrar também de informações ancestrais do inconsciente que estavam ligadas a isso, né? E de entender que os meus próprios preconceitos também me desconectavam ainda, né, de toda essa sabedoria que tinha no meu corpo. E aí eu fui alinhando. E como foi a cura? Aí a cura aconteceu nesse momento de estar recebendo todo esse ensinamento. Então, informação dada num sistema é um novo sistema. Quando eu sei o que eu tenho que alinhar naquele corpo, eu faço um novo universo dentro daquela área. Porque todas as minhas células têm nêutrons. Então, cada história contada me trazia uma cura, porque alinhava as informações das histórias que tinham no meu corpo. Então, a gente vai para um mito, para uma história. Tudo é cura, tudo vai curando, né? Vou ver uma peça de teatro, vou harmonizar algo dentro de mim também, né? E aí a minha cura foi acontecendo assim, o Águia ia me contando história, me ensinando, né, todo esse movimento, e eu ia projetando símbolos que não eram energéticos, eram quânticos, porque eles tinham informações. Como é que eu chegava nesses símbolos? Me aparecia uma forma. Essa forma tinha relação com toda a sabedoria que eu trazia no meu corpo, por isso eu podia codificar ela. E aí eu também ia entendendo que cada canal, aquela informação adentrava num universo, curava e harmonizava. E aí eu fui me harmonizando, né? Esse projeto da epilepsia se harmonizou e eu parei de tomar o medicamento. Uau! Agora me fala pra gente, por que que a gente está recebendo isso agora? Porque, ó, dá vontade de chorar. Porque eu acredito que a herança divina é a gente entender que Deus está na gente, né? Então, é esse despertar depois de tantas dores, né? A gente trazer esse novo olhar. Porque esse grande alquimista, que é o neutro e está em tudo, é a natureza da criação, né? A natureza é o amor, né? E o amor é água, o amor liga para água, né? Para Maia, que as pessoas chamam, né? Não tem isso de certo, errado, feio ou bonito. Não tem essa separação. Ela vai gerar a informação que você deu, porque isso vai se alinhar.
né? Todo o alinhamento já aconteceu. Então esse despertar, ele vem para a gente, esse novo olhar, porque cada cultura viveu já as suas, né, as suas dores, os seus amores. Cada pessoa, cada cientista foi em busca de uma resposta, encontrou lá uma brechinha de algo. Cada religião encontrou uma outra informação. E aí chega essa essência e fala assim: olha, a gente pode ligar tudo isso aqui. Aí você vai encontrar em pontos que é só uma nova forma de observar. Então, tudo que nós vivemos até agora, nesse tempo, nos fez lembrar, né, que a criação está em tudo, que o amor é e que é um movimento. Nós somos, né, como diz Mestra Nada, nós somos nada, mas esse nada não significa sem importância. Nós temos uma importância, né, de compreendermos esse nada, de não gerar mais entrâneas para esses movimentos universais acontecerem. O movimento universal, o Sol vai se alinhar, Aquário vai se alinhar. Eu posso soltar uma bomba aqui para não se alinhar, mas vai se alinhar. Eu sou pequeno. Entende? Uma forma da natureza que nossos ancestrais sabiamente chamavam de orixá, né? O que isso significa? Na verdade, o movimento da Terra acontece por essas formas da natureza e isso vai acontecer. Agora, o meu padrão mental, as minhas crenças que limitam, podem fazer o seguinte: isso pode acontecer tranquilo para você nessa natureza, ou se você quiser ainda continuar desconectado, achando que tem essa desconexão, isso vai acontecer e vai ser mais agressivo, porque é uma dor que você está acreditando, né? Então isso vem para que a gente compreenda que essa novela ela existe, ela é a natureza, sabe? Cabe que ela E fala existe. que ou no amor ou na dor, né? A escolha Sim, é de cada um, né? sim. E isso acontece, não é? Muitas vezes a gente vê, né, uma pessoa falando assim, às vezes uma pessoa começa ali, até ter contatos espirituais, ou não, não pode, não pode isso, eu não quero, por que está acontecendo? Ah, porque o alinhamento já aconteceu. A tua crença é que está dizendo que tu não queres. Ah, eu tenho medo, eu não gosto disso. A tua crença, mas a tua natureza, o teu corpo já quer. Mana, algo que me surpreendeu muito quando eu tive contato com a terapia ELCA foi quando eu vi a avaliação do projeto individual de cada um. Eu vou pedir para você falar disso, porque quando eu vi, somente a avaliação, ela é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Acredito que eu experienciando com as pessoas que eu já atendi, com os clientes que eu já atendi, comigo mesmo, transforma já o campo da pessoa quando ela acessa essa avaliação, quando ela acessa o projeto dela ali no nível de consciência dela. E fala um pouquinho assim desse campo, dessa avaliação como ferramenta de autoconhecimento, como isso pode ajudar as pessoas nesse momento. Então, na ELCA a gente estuda os números, né? Então, cada área do corpo é um potencial numérico. Então, o número é uma onda sonora, é uma cor e é uma vibração. E cada área do meu corpo ali se movimenta, né, para realinhar um número. Então, dentro do momento que nós vivemos na Terra já há um tempo, que é pelo calendário, né, gregoriano, que é o calendário solar, então aí a gente já começa assim, primeiro, é errado contar com esse calendário, né, e tal, algumas pessoas vêm, é errado porque o certo é isso. Então, assim, no estudo da essência não tem certo e errado. A essência, ela vai te ensinar algo naquele lugar que você está vivendo, naquela contagem. Então, dentro deste calendário, como existe o maior número de pessoas que faz essa contagem, então a informação numérica dada para esse movimento, para esse momento, é desse calendário.
Não importa se tem outras pessoas contando de outra forma. Se tem o maior número contando, é porque a gente ainda está passando por esse processo numérico de cura, tá? Então, a gente faz a avaliação dentro dessa contagem, porque nós nascemos agora, o nosso projeto de vida é nessa contagem, né? Onde o maior número de pessoas dá nessa contagem. Cada número ativa um aprendizado com uma forma da natureza. Só que todas as formas da natureza estão ativas o tempo inteiro. Mas a nossa mente, naquele momento, naquele dia, está mais focada para passar pelo aprendizado com uma forma. Então, isso tem relação com o nosso projeto de vida. No momento que a sementinha do nosso pai ali, né, vai para o útero da nossa mãe, é um sistema novo. O espermatozoide adentrou num óvulo. Lembra? O sistema começa quando a luz entra no neutro. Então é isso que acontece. O espermatozoide entrou lá, começa um sistema. É o nosso corpo. É o nosso projeto de vida, onde a gente traz um quanto de um número ancestral, um quanto de um número das nossas emoções, um quanto de um padrão mental e um quanto de uma potencialidade que é das nossas fissuras ósseas, né? Então aí a gente vai ser formado e nossa vida vai se movimentar através desses números. Além dessa avaliação, que a gente vai entendendo essas potências e bloqueios, a gente tem agora a avaliação que é do mapa gestacional, onde eu sei tudo que minha mãe viveu durante a gestação, através dos números e da potência, né? E bloqueio do meu pai ou da minha sabedoria espiritual, né? Então, a gente vai através de números vendo todas essas informações, né? Para ir alinhando e harmonizando o movimento da vida, né? Então, a gente faz esse tipo de avaliação, conectando sempre cada número com uma forma da natureza, né? E o que essa forma nos ensina. Você falou dessas 4 potências e bloqueios. Eu me lembro que até eu fazer a terapia, a formação, né, da terapia, eu tinha um pensamento do tipo assim, eu acho que eu sou louca. Eu preciso, ninguém consegue me ajudar a entender essa minha mente. Eu tinha muitos pensamentos assim. E aí, quando eu entrei em contato com o meu mapa, eu lembro que eu ouvi você falando, quem tem o padrão mental 11, e aí eu consegui entender a minha mente, coisas que se passavam comigo e que eu não encontrava respostas. Você sabe, quem me conhece, eu sou uma buscadora. Eu tenho milhões de perguntas e sempre fui atrás de respostas. E eu não tinha resposta para isso, porque eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo com a minha mente. E eu consegui compreender, me trouxe ao mesmo tempo que muita clareza, muito conforto, porque eu achava mesmo que eu era, né, que faltava ali, era meio atordoada, e eu consegui me acolher quando eu vi o meu padrão mental. Então, fala um pouquinho desse padrão mental 11 e o que é o padrão mental, né? A força, a capacidade que tem esse padrão nesse nosso projeto. Sim. A potencialidade e o bloqueio numérico de nosso padrão mental está registrado nos ossos da face, né? E como eu codifico tudo que vai ali se acoplando, né? Aqui nos meus, né? No meu corpo e nos canais dos meus ossos. Então, o 11 é um ponto que fica bem aqui na direção do estômago. E ele vai, é como se nesse côncavo do osso aqui que está para a terra, ele vai puxando todos os padrões mentais mais ali de dores, mais confusos e tal. E aí a pessoa não vai conseguindo assimilar direito o que é aquilo, ela não consegue entender se é dela, se não é, porque ela sente aquele padrão mental, vai entrando, né, nas entranhas dela. Então ela precisa
sempre ali tá harmonizando, né? A gente vai harmonizando os canais para ela ir observando, né? E começando também a limpar esses canais para conseguir compreender quem ela é, porque como ela sempre teve a potência de absorver tudo, às vezes a pessoa não consegue nem identificar o que é dela, no sentido assim, o que é realmente o que ela codifica, ou o que uma pessoa sentou ali, está pensando e ela já está, né, sentindo e codificando aquilo. Então, o 11, ele é esse padrão que representa o movimento, ele representa o DNA. Então, a pessoa, né, a serpente, então a pessoa está super conectada, absorvendo tudo, absorvendo tudo. Então, ela precisa ali se alinhar, né? A gente alinhar. Meu padrão mental é 11, por isso eu tinha epilepsia, né? Então, aquilo eu sentia. Então, quando eu tinha, né, as contrações, né, as mioclonias, na verdade eram formas, pensamentos ali enrijecidas que estavam adentrando no meu canal, no meu corpo, e eu não conseguia identificar, né? E aquilo me contraía, aquilo gerava estímulos de contração. E aí eu fui harmonizando os canais, né? Então a gente vai harmonizando essas informações justamente para o corpo se autocurar. A natureza, ela é totalmente integrada, ela está totalmente alinhada, está tudo harmonizado. O que está precisando, a gente só alinhar o que a gente desconectou dessa natureza. A natureza, todo movimento, as formas da natureza, tudo é um fluxo perfeito de cura. Então tudo está se renovando a cada momento. Aí vem uma sensação, o medo de morte, né? Eu tenho medo da morte, só que a nossa célula morre a todo momento e nasce novamente. Aí, se eu tenho esse medo, eu começo a disparar o medo das minhas células se renovarem, né? Então, a natureza não tem esse julgamento. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas tem uma coisa na natureza: número é número. Um é um. Vamos supor, um é segurança, retidão. Aí eu falo, eu não. Eu tô segura, mas não tô, né? Tô insegura aqui. Eu tô mandando, não adianta eu falar que eu tô segura. Meu corpo tá mandando a informação que eu tô insegura. E isso vai começar a trazer uma cura para mim, né? A despertar. Porque o Sol é um círculo, cada angulação desse Sol emite um potencial numérico. Esse potencial, esse potencial numérico luminoso, está nas formas da natureza, porque a água deu a forma a todas as histórias já, entende? Se conectam com o nosso corpo, né? E se conecta com o nosso corpo. Aí o que a Lua faz? Ela movimenta as águas para curar todo o registro que está incoerente a esse alinhamento potencial e numérico que o Sol nos manda, né? E por isso as constelações têm forma, né? Por isso na mitologia eu falo a forma de uma constelação, porque tudo isso vai curando formas e formas que estão entre a Terra e a Lua, que são as formas do nosso inconsciente, né? Mas a natureza, o que está de mais concreto, assim, a natureza, as árvores, elas já estão em formas perfeitas, desde o momento que a água caiu aqui na Terra. E aí a gente acha que a gente tem que, na verdade, a gente tem que olhar e ver que já está tudo curado e ela está nos ensinando a viver para harmonizar, na verdade, essas formas que estão ali no inconsciente. E essas formas. Isso tudo já acontece naturalmente desde que nós estamos na Terra. É um processo natural. Sim. É um projeto natural, a gente não chama de doença, né? Na ELCA são os projetos. Então, São os todo esse projetos. processo é natural para harmonizar todas essas informações que estão em incoerência. Porque Isso. no momento que houve a explosão, né? E aí nasce o fogo aqui na Terra, né? Para transmutar essas formas que acordaram ali. Como é que essa forma se dá na molécula de água? Toda molécula de água tem nêutron.
Então, os alinhamentos do neutro com uma constelação, com a lua que vai mover, tudo vai gerando formas de uma informação dada. E essa energia que está na Terra é para transmutar e deixar cada vez mais alinhado esses nêutrons, né? A uma informação de uma constelação, de um sol. Só que aí eu tenho que começar, sabe, cura-te a ti mesmo, que você vai curar o universo. Eu tenho que começar a olhar para o meu corpo. Ele tem o projeto da minha vida, da minha existência. É o meu corpo. Eu vim curar e permitir, na verdade, que essa natureza do meu corpo esteja em profundo processo de autocura, de reciclagem o tempo inteiro. A partir daí, quando eu harmonizo isso, a gente vai dizer que vai ter brecha sistêmica. O que é isso? Existem um monte de forma ali, ó, enraizada, de dor, elas estão ali todas contraídas. Aí a gente vai sentindo a dor, a gente vai olhando para o que foi que eu gerei de padrão mental ou de codificação de uma situação que está contraído. Qual a experiência que está na natureza que já harmonizou, mas eu me desconectei dessa e eu não vi que já harmonizou. Se na natureza tem todas as formas numéricas perfeitas e eu ainda estou vivendo aqui, eu preciso olhar para a natureza. Porque a dor que aconteceu, a contração, aconteceu antes da Terra ser formada. Só que o meu padrão mental ainda fica ali gerando várias justificativas. E aí eu venho com um quanto disso para olhar para o meu interior, para olhar e ver, né, onde está ali alguma incoerência. E aí a gente vai olhando só para fora, inventando, né? E a gente vai alimentando. Sendo que essas brechas, elas querem ficar abertas, elas querem alinhamentos. Então, muitas dores que nós vivemos, elas serviram, né, no momento ali, não que era para acontecer, não que tire a responsabilidade do que aconteceu, né, porque em todos os momentos estão servindo a uma harmonização sistêmica, para que cada vez essa brecha sistêmica fique mais aberta, conexões mais luminosas se façam. Então, quando eu digo servir, não é porque era para acontecer, é porque naquele momento a nossa mente gerou aquilo, nossos julgamentos, nossos achismos do que é melhor ou pior, né? Acontece aquele momento e abre algo no sistema, né? Ocorre um alinhamento, mas eu ainda, com a memória do que aquilo aconteceu, que eu tenho registrado, todos nós temos, eu fico ainda julgando o passado. Eu não olho, eu não sinto esse passado e digo assim, já aconteceu. E agora já alinhou. Eu vivo agora o presente. Porque eu vivo esse presente com mais abertura, porque isso já aconteceu e eu vi que não precisava mais, né? Então a gente fica colocando muitas questões, muitas desconexões, em vez de olhar para a natureza e ver que ela já tem tudo, né? Os primeiros seres que estiveram nessa terra, eles vieram com todo o potencial e com toda a conexão. Aí, quando a gente vai falar dessa história desses primeiros, a gente fala de coisas que, né, a nossa cabeça também inventou, né? Aí você diz, é horrível, porque fizeram... Né? Então, muitas vezes a gente vai, né? Ai, a magia, né? Vamos falar de magia, né? Não é magia, é um movimento. A gente vai falar de magia. Ai, a magia, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Eu não sei se é só isso, sabe? Que a pessoa ainda fica alimentando o que fizeram, ou se a maior magia é o que ela ainda faz com uma história dessa, porque ela faz um estrondo, né? E isso, a negação disso gera, se eu tenho julgamento perante algo que aconteceu, se eu tenho medo de algo, eu tenho medo de renovar minha célula. Então isso vai gerar uma doença. Gera processos oxidativos, né? Não permite Gera. que as células morram, né? E aí se eu for olhar para a natureza, olha que interessante, né? Que a gente veio, né, muito na força da natureza,
Não existe. Ah, olha, a natureza vai acabar com a gente. Porque está fazendo isso? Não, é a gente que está emitindo para a natureza fazer isso. A gente fica com especulações, né? Porque daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Mas se eu acreditar nisso, vai acontecer. Porque eu estou emitindo para a molécula de água fazer, entende? Então, por que a gente não pode acreditar no melhor? Não, então você é bobo porque você acredita no melhor, sabe? Então o ser humano foi inventando ali, e aí a gente não olha para a essência. Os primeiros da Terra viveram conectados à natureza. Não tinha isso, você está fazendo bem, eu quero o poder, o mal. Não. Eu estava ali, integrado à natureza, porque a natureza é criação. E tinha um movimento, foi um caos, porque o universo, aqui a Terra começou com caos. Cada pedrinha de terra, grão de terra, está no lugar certo, na angulação certa, né, que tinha que estar como o nosso corpo, o nosso ser. Então é esse resgate, sabe? Porque a gente olha para o passado falando mal. Só que tudo aquilo foram emoções que alinharam alguma coisa. Não e aí a gente fala assim, eu não vou repetir mais o mal que aconteceu. Mas não foi só o mal que aconteceu no passado. Eu nunca olhei para esse passado para ver a beleza desse passado, né? Tipo, Crescimento, né? O aprendizado. e a alegria, né? E quando as tribos dançavam fervorosas, né? E quando as pessoas se uniam, sabe? E quando traziam histórias, né? Então aí a gente só vai acreditando, né, em desconexão. Ah, não, mas porque hoje tal coisa, a medicina quântica, né? O quântico. Mas o quântico sempre existiu, é a natureza. Mas eu só vou acreditar se eu colocar um nome quântico, né? Mas a natureza já me ensinou desde o início o que é o quântico, né? Buda ilumina olhando para o rio. O que é isso na história, né? O que é você olhar para a água e ver então, né? A água é a essência, né? Eu vou ver tudo o que eu projeto que é incoerente, que a humanidade, que um sistema me fez acreditar, mas eu posso iluminar. O que é iluminar? É tão simples, né? É eu trazer minha luz para minha célula. A todo momento e acreditar nisso, né? Então, a gente veio, né, entender, e dentro desse inconsciente existe uma coisa que já existe, é a luz de cada número. E isso rege a nossa vida. Cada forma da natureza, na época, né, a gente sempre honra os primeiros, que os primeiros deram o nome de orixá. Cada forma da natureza, ela representa uma sabedoria que nos ensina a se alinhar para um número, uma onda sonora, uma cor. Aí a gente vem com o nosso, né, com o nosso pensamento, né, separando até, né, o sutil, né, o do denso, que a gente separa como se fosse ruim, não. Porque o sutil, ele também está materializado aqui. Sim. Entendeu? Então, tipo, então a gente veio aprender a olhar para isso. A informação está manifestada, né? É. E aí, como a gente veio entender a beleza das pessoas, da arquitetura, das formas, né? Porque tudo nosso passou por julgamento. Uma forma ali para mim é bela de um ser humano, a outra forma não é. Se a pessoa for de um jeito, ela é bela, se for de outro, não é. Não, mas aquela pessoa tem histórias em cada área do corpo dela, células alinhadas, né, que fizeram ela ter uma emoção hoje, uma sabedoria. Então, o amor, ele é belo. Todas as formas desse amor é bela, né? Elas são belas. E aí a gente veio aprender só a ressignificar essa nossa forma de olhar para a gente mesmo. Ter clareza disso, mano, nesse momento, ter clareza desse padrão mental, de todo esse processo, ajuda a gente a dar um salto? O que você Quando acha? a gente começa a saber essas informações, né? Por exemplo, eu vou falar, teu padrão mental é tal, tua ancestralidade é tal. Mesmo que você não tenha clareza, aquilo já vai dar um novo movimento para o teu sistema, porque eu já dei o número.
Eu não preciso chegar a você, é isso, aquilo, nananana. Eu vou falar, teu potencial é tal numérico, padrão mental. Aquilo já vai gerar um atrito ali e uma harmonização, né? Então, quando a gente começa a entender que número, né? Cada forma da natureza nos ensina. Quando a gente começa a entender que o número sempre está nos alinhando, nos falando algo, de alguma forma, isso já muda, né? Porque isso já reorganiza um quanto de algo, de uma memória, de um sistema que eu trago que movimenta a minha vida. Então, a natureza, ela tem várias histórias, né? Mas tem a comunicação que é binária e é universal, né? Que Como que a acontece em gente, todo... como que a gente pode se conectar, aproveitar esse campo de informação para promover essa autocura, né? Porque o processo, ele é um processo de autocura, né? A permissão, né? Até quando a gente recebe os símbolos dentro da terapia, precisa haver o querer, né? A vontade de se curar. Né? Então, como que a gente pode potencializar isso? Eu pergunto isso porque é o que a gente vem falando. É um processo que é natural. Nós vivemos já em contato com a ciência da essência desde sempre, faz parte de Sim, nós. E hoje a gente tem aí uma sabedoria disso e uma técnica com símbolos que trazem a informação original da natureza que ao a gente entrar em contato com essa informação original, ela acaba harmonizando e né, gerando aí uma harmonização na nossa vida e sistêmica até. sim. Só que algumas pessoas recebem a terapia, outras não, né? Como Sim. tudo, né? Não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a um atendimento médico, à saúde, nem que seja público, Sim. infelizmente, né? Existe uma forma muito simples da gente começar a harmonizar o nosso emocional, é olhando para a natureza. Você está se sentindo inseguro? Olha para uma planta que tem uma forma que traz uma segurança. Fica olhando para lá, para aquela planta, né? Ou olha para uma estrada ali de um caminho reto, um trilho de trem. Conversa com essa natureza e vê o que ela vai te passar. Porque se eu estou inseguro e olho para uma planta que tem um formato que passa uma retidão, aquilo vai conversar comigo. Se eu começar a olhar, aquilo já vai movimentar o meu sistema que está inseguro. Porque meus olhos vão trazer a forma daquela vida para o meu sistema. Então, é uma forma muito simples a gente já olhar para a natureza. Né? Não tô sentindo meu peito contraído, sabe? Não tô fluindo no amor, não tô conseguindo fluir na minha vida. Vai sentar na beira de um rio e olha para o rio. Não precisa nem você pensar em nada, nem querer saber nada, mas aquilo já vai movimentar a tua vida, né? Então a gente tem esse contato, porque é o mais próximo que movimenta a espiral do movimento que acontece no nosso corpo, é a natureza, é a nossa professora, né? Então, tô com pensamento ali, né? Ai, meu Deus, eu tô pensando muita coisa, sabe? Vai lá fora, sente o vento bater, sabe, no teu cabelo, movimentar o teu cabelo, começa a sentir essa leveza, né? Respiração. Respira, sabe? E olha, cada forma ela vai entrar em formas de tuas células, né? Então a gente observar mais a natureza, tem uma forma também que é numérica e simples, né? Eu tô com insegurança, aí eu mentalizo o número 1, que é a onda alfa, né? Que é a segurança, eu mentalizo ele nas minhas pernas, né? Tô com dificuldade no movimento da minha vida, né? Eu dou no quadril. Vou mentalizando também, posso mentalizar números. Mas as formas da natureza já são memórias e histórias que estavam entrelaçadas e que já deram formas através da água e do número solar que essa água trouxe.
para dar forma para aquela natureza, né? Então eu tenho essa conexão viva, ativa aqui na minha vida, né? Todos nós. Então nós temos esse contato. A gente, né? E isso não é dizendo que não é bom. Todo conhecimento é ótimo e a gente precisa integrar. Então a gente vai entender, por exemplo, que quando a gente vai falar de uma força né, que a gente pode usar de integração, né? Quando a gente vai falar de um outro tempo, né? Aí a gente vai falar que a gente encontra um outro potencial na astrologia. Eu tenho também um potencial. Tudo isso nos auxilia. Mas é bom que a gente compreenda também o que está movimentando a gente aqui, que é essa natureza que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, como a gente usa alguns padrões que excluem, né? Até a gente fala assim, mas quando a gente vai falar do tempo, né? Esse tempo, ele nos traz. Você vai ver que você pode contar de uma outra forma, eu posso contar de uma outra forma, mas de algum momento, se a gente for falar sobre a essência, a gente vai encontrar dentro dessas formas diferentes um número que vai nos chamar a atenção, uma palavra que vai ser igual no tempo que você conta ou no tempo que eu conto, mesmo que a gente esteja junto. Então, um número, ele rege do início ao fim, é alfa e ômega. Ele sempre está lá, já, sabe? E dependendo do que eu estou vivendo, do que eu estou trazendo, eu vou entender que a luz desse tecido são os números. Eles vão se mostrando pra gente. Mana, e a natureza já representa isso. E qual que é a importância da presença nesse momento? Em tudo isso né, que a gente está trazendo. A presença, olha que lindo, né? A presença, a gente vai falar que é o 4. Ela simboliza a estrutura. E a presença, ela está muito aqui no nosso coração. A força da natureza que rege a presença são as águas doces, né? Qual é a importância da presença? Cada respiração minha, né? Mesmo que eu não saiba as histórias que estão registradas em todo o meu corpo, mesmo que eu não tenha consciência aqui do que eu trago, está a história do meu corpo acoplada a formas e formas, pensamentos, a constelações. Então, a todo momento, meu corpo aqui, ó, tá alinhando tudo, tocando na natureza, passado, né? Aqui, cheio de registros do passado, com a potência da minha energia transmutando tudo isso a cada momento. Eu estou sentindo uma contração. A cada momento, se eu falo, eu sinto uma contração. A cada momento, se alguma pessoa chega e eu sinto uma contração, uma estranheza, eu posso decidir libertar ou aprisionar. Isso é a presença. O amor é presença. O amor está aqui. E aí eu não consigo estancar a fluidez do amor. Ela é água, ela arrebenta, né? Então eu estou respirando. Chega alguma coisa, uma situação, a cada momento, se eu estiver presente, eu vou sentir. Contraiu isso aqui. O que eu posso fazer? Respirar e libertar. Mas aí, o que acontece? Nós. Sentiu isso? Por que eu estou sentindo isso? Isso aqui é daquela pessoa, isso aqui aconteceu, está se repetindo do passado. Eu não deixo fluir. Contrai. E aí eu começo a gerar mais turbilhão, mais turbilhão. Então porque a presença, ela nos faz navegar no 2, que é o mar, que é a água e o sal, de forma muito segura. Porque se eu sempre estou fluindo, eu estou na minha herança divina. É presença. Está aqui. Eu estou o tempo todo bem, né? Vai acontecer uma coisa, eu compreendo e deixo fluir. E aí, olha que lindo, por isso a gente tem um sistema, porque o 4 também vai falar assim, você tem esse território, isso não pode ser invadido. Então eu tenho que
também no momento de sentir essa estranheza, se está contraindo, está incomodando, eu posso falar para. Aqui você não pode entrar mais. Sabe? Adoro. Então eu tenho o potencial da palavra. Então muitos traumas aconteceram porque fecharam nossas bocas. Impediram a gente de dizer, eu não quero mais ir para aqui, eu vou fluir para cá. Né? Então, é isso a presença. Eu sei, dentro desse projeto, o que eu consigo aqui sentir, deixar fluir, o que eu não consigo. E meu amigo, não consigo aqui na tua presença, eu sigo. Mas eu estou presente o tempo todo, eu não vou ficar aqui batendo, né? A gente conversa, vai, né? Sempre na presença. O que é verdade, ó, é verdade aqui, o território é até aqui, qual é o seu, o que a gente pode ajustar, eu quero estar presente aqui com você, você quer também? Não, não quer, não precisa briga, não precisa guerra. Nem para eu ir não precisa essa guerra, entende? Então muitas vezes as guerras acontecem porque a gente não está presente, né? Então presença é espaço. No espaço que você está, esse é o seu projeto de vida. Você tem a responsabilidade de cuidar, presença a cada respiração. Sentiu alguma coisa, meu espírito vai o que? Aquecer, vai transmutar, vai trazer uma beleza. Não está sendo visto, poxa, não está legal. Tem uma coerência nessa presença. Eu estou dando presença, eu mereço receber presença, eu estou permitindo você, né? É o equilíbrio de dar e receber. E a maior cura dessa presença é justamente duas coisas que ela vai trabalhar: a dor e o prazer. Do eu tenho que resolver, porque eu só expando se eu estiver no prazer. Aí a gente traz outra coisa no inconsciente. Disseram que era sujo o prazer da matéria. Só que molécula de água é impulso. A molécula tem impulso o tempo todo. Aí eu fui castrando os impulsos, até as minhas sensações, né? Então, a gente foi aprendendo, né, nessa ilusão que o amor era sofrer, submissão, porque era dor. Mas a dor, né, ela também te faz falar assim, eu não aguento mais, eu quero expandir. Eu não posso expandir na dor. Se a gente quer, se a expansão é a emanação de amor, é emanar o tórax da terra, emanar o nosso, né? Eu não posso estar na dor. Eu tenho que resolver essa dor, né? Então, por isso serve a nossa presença. É a minha escolha a cada momento, pela dor, seja o que está acontecendo, seja a dor que eu estou sentindo do passado e codificando ainda como dor. Aí eu preciso rever esse passado dentro de mim. Essa história de tortura, essa história de o que for que está aqui dentro de mim, e eu preciso liberar. Aí eu preciso respirar e ir para a felicidade, a filosofia dessa sabedoria, dessa dor, né? Que lindo. Então, isso é a nossa presença a todo momento. Tá consciente disso. É assunto que a gente ficaria aqui uma semana falando, né? Se a gente fosse falar só dos números, né, do projeto, que são 12 informações principais que a gente trabalha, a gente ficaria aqui a noite inteira. Para a gente finalizar, traz um pouquinho da ciência quando a gente fala da saúde, das conexões luminosas que eu chamo, eu trago para essa herança divina, a alma gêmea, as conexões luminosas nessa vestimenta da alma gêmea, não propriamente nesse apego, se a alma foi feita junto, se não é, sem entrar nessa questão, mas mais uma questão de conexões luminosas que vão chegando, né, para potencializar a nossa jornada e a prosperidade. Como a gente alinha tudo isso com a ciência da essência e vai em busca desse despertar? Dentro do sistema, né, na água, primeira molécula de água, a criação, ela continua gerando mais e mais molécula de água. Por quê?
Porque só através de mais e mais molécula de água consegue se expandir. Uma água sozinha não vai. Então, o amor, que é a molécula de água, ele nos faz, então, ter um estímulo para gerar mais e mais amor para que se expanda, né? Esse amor é a nossa herança divina. Então, eu preciso estar com as águas do meu corpo, com todas as memórias do meu corpo, com todas as células do meu corpo fluindo, bem nutridas. Isso é sentir a potência do amor. Eu preciso compreender, quando eu falo de alma gêmea, né, que se eu estou com esse amor fluindo dentro de mim, as formas, né, amorosas que tem outras pessoas vão se conectar a mim, né? Porque senão, é lógico, se esse amor não está fluindo em mim, eu vou chegar perto de uma pessoa que ela vai trazer um caos para mim. E isso também é um resgate da minha herança divina, né? E dentro disso tudo, essa água, ela passa por essa lei que é assim, ó, o que você dá, você recebe. É o mesmo quanto para continuar a expansão, justamente porque nenhuma é mais importante que a outra. Então elas precisam de todas as moléculas de água, por isso existe mais e mais e mais água, né? E aí aqui dentro, né, da nossa experiência de vida, a gente vai entender que existe contrações, que foram moléculas, histórias que foram contraídas, misturadas com outros elementos. E nós viemos aprender a receber. E independente, né, do caos que a gente vive muitas vezes, falando, olha que interessante, né, quando a gente fala da prosperidade, que também é o financeiro, que não é só o financeiro, a gente usa uma expressão no financeiro, né? Qual é o líquido? Líquido é água, né? O líquido que deu o resultado disso, né? Qual, né, o lucro disso, né? Então, dentro dessas histórias nossas que tem ali que eu também não consigo receber o amor, eu vivo na realidade de que muitas vezes eu não estou recebendo, não está dando líquido, porque tem memórias dentro do meu corpo que não sabem receber o amor. E muitas vezes isso não é consciente. E essa realidade também nos mostra isso. Não que o valor esteja só nisso, porque não está só nisso. Está em ver as várias possibilidades de receber. Mas isso também é uma experiência que me faz aprender aonde está, né, uma memória minha que não aprendeu ainda a receber esse amor. Então, a água, ela vai nos ensinar tudo isso. Primeiro, eu ter saúde. Segundo, nessa saúde, nessa integração, o que as relações que eu estou, como eu estou vendo essas relações, representam a saúde que eu tenho no meu corpo e que representa também ali toda a minha prosperidade. Porque até mesmo que a minha prosperidade não seja na representação financeira, como mas tem que ser próspera. Eu tenho que ter as condições para continuar expandindo. Eu tenho que receber algo, seja a ajuda de uma pessoa que vai fazer também de uma outra forma comigo e ter a nutrição. Então, quando eu estou tendo a nutrição, quando eu estou permitindo tudo fluir, né? E eu estou conectada a pessoas que entendem essa forma e se encaixam para uma expansão, eu estou em perfeita harmonia. Então, acessar o fluxo do dar e receber é um caminho para a herança divina. Sim, é um caminho para a herança divina, dentro do meu corpo, né, nas minhas relações e dentro de tudo que eu quero concretizar e expandir na minha vida. Então, é esse fluxo de dar e receber o amor. Gratidão, manas. Muita Gratidão. gratidão. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Mana, suas palavras para quem está nos assistindo. Gostaria de agradecer imensamente, né, estar com todos aqui e falar nesse momento assim, né, da gente começar a
quando a gente fala desse novo momento, dessa nova era, a gente fala de algo que transcende as nossas codificações mentais. Ela se concretiza quando a gente sente. É a emoção, é o amor, né? Então, além da explicação do Criador, é essa emoção. Isso é, o amor é a criação, né? Então, a gente poder perceber tudo isso, sentir isso em cada parte do nosso corpo, permitir esse fluir, né? Quando a gente dá as mãos, quando a gente dá algo, né? A gente está permitindo o Criador se manifestar. A gente não está gerando barreira. Então, que a gente possa ter essa percepção com a natureza, o quanto todas essas memórias nos nutrem e nos ensinam hoje em dia, né? E o quanto a gente precisa, né, permitir ver a beleza de dar e receber também, né? Para que toda essa codificação tão linda, né, das águas e de todos os elementos possam se manifestar na nossa vida. Só gratidão. Maia! Maia! Que é o som, né, do dar e receber, né? Esse é o fluxo, né? Maia, né? E a gente vai ver nossa ancestralidade, né? Todo mundo fala a águia, né? Faz o iá, isso significa algo. O golfinho no movimento do mar, ele solta o som iá, né? Nossos ancestrais chamavam, né, as formas femininas de iabá. Tudo isso tem um significado, né? Porque a gente vai aprender no movimento, né, desse feminino a receber o amor também. A ver e receber o amor é ver o que a natureza já nos dá, porque ela já dá todas as possibilidades, né? E a gente vai assim dentro, né, do que a gente traz da El, que a gente fala muito assim que um dia, né, o espírito da verdade vai nos revelar. O verde das plantas é o espírito da verdade, é o verde da planta. Euê, o Sayan, né? Tipo, tudo isso na verdade, é a gente olhar para a verdade da criação já manifestada, né? Então, a gente veio aprender essa linda filosofia, né, de todo esse alinhamento. A gente veio resgatar esse olhar com a natureza. Então, tudo já está aí. Gratidão, Mana. Gratidão a todos. Beijo! Mana, tem informação Elka Terapia em vista aí? Quando é a próxima? A gente vai abrir na Comunidade Sofia, na plataforma de desenvolvimento humano. Acredito que mais ou menos em abril, não tem a data ainda. E a formação na ciência da essência tanto serve aí para as pessoas que querem adentrar no conhecimento numérico das formas da natureza, quanto para as que querem ser terapeutas também. Tá, pessoal. E aí é só seguir quem lá. se interessar, aqui na minha biografia tem um link da comunidade para vocês acessarem a comunidade e participar de todos os programas que são entregues ali. Gratidão a todos. Encerramos a nossa noite. Gratidão, Mana. Amo Gratidão! você. Amanhã estaremos ao meio-dia com a Débora falando de constelação e o sucesso é a cara da mãe. Eita, nós! Gratidão, beijo! Mana. Bye, pessoal. Compartilhem Tchau. essa live. Se gerou valor para você, se ressoou aí no seu coração, compartilhe para a gente seguir nessa jornada aí, juntos nessa egrégora. Bye. Gratidão, Mana. Beijo.